Olá, olá, boa noite, meu povo querido, mais uma vez no nosso bate-horário, mas aqui nessa live toda terça-feira, 19h30, anota na tua agenda, porque sempre temos novos convidados. Às vezes a gente está assim pensando, vou fazer nada hoje. Não, você vem para cá, 19h30, que vai ter muita gente legal aqui que vai conversar com a gente sobre sua vida, seu testemunho, seu trabalho, seus pensamentos, suas atividades, porque a gente tem que aprender com as pessoas que a gente ama. Mas eu queria destacar para vocês que realmente junho é o mês das pessoas apaixonadas, é o mês de ficar falando sobre amor, felicidade, companheirismo. Oi, Regina, boa noite. Se tiver algum problema com o áudio, fala aí nos comentários para a gente organizar aqui a situação. Se você estiver me ouvindo, dá um okzinho aí. Vocês que estão aqui nos ouvindo, muito obrigada. Daqui a pouco está chegando a nossa querida convidada. Mas antes disso, eu queria falar sobre relacionamentos. Relacionamentos é algo muito precioso para o ser humano. Depois dos nossos pais, da nossa família de origem, vem os nossos amores, né? Um relacionamento com o nosso cônjuge, com a pessoa que vai nos acompanhar, que a gente espera que seja para sempre, mas a gente precisa avaliar direitinho com quem a gente vai passar o resto da nossa vida. Às vezes não temos maturidade e escolhemos a maneira errada, pelos motivos errados. Mas nem sempre as coisas que a gente faz na nossa juventude, elas são um desastre. Geralmente, coisas boas acontecem, mesmo em momentos que a gente não conhece, mesmo em momentos que a gente não sabe escolher. Deus tem um plano para cada um de nós. Antes que a nossa convidada venha conversar conosco, eu queria indicar para vocês um livro que eu gosto muito. Oi, Isolina, boa noite. Um livro que eu gosto muito, que é esse aqui, ó. O Povo Mais Feliz da Terra. Pois é, esse livro é um livro clássico para relacionamentos com Deus, principalmente. E a história desse casal é uma história magnífica, porque eles são filhos de imigrantes, fazendeiros na Califórnia, e com muita luta, muita dificuldade, lá pelos anos 30, 40, começaram um processo de falar do amor de Deus para os seus amigos, em eventos, em lanches, coffee breaks, sabe, almoços. E nesses momentos de descontração, um amigo falava para outro o que aconteceu na vida dele, contava a sua história. Portanto, se você está querendo saber mais sobre a bibliografia e sobre o nascimento da Adonep, que é uma associação que eu e a nossa convidada fazemos parte, então você não pode deixar de ver esse livro, hein? E participar dos eventos da Adonep, porque realmente são muito legais. E tem muita gente querendo fazer relacionamentos, mas aonde nós vamos nos relacionar? Com quem nós vamos nos relacionar? A gente precisa se relacionar com pessoas que têm uma boa história, que têm bons comportamentos, que têm bons hábitos. E é isso aí que a gente tem que escolher. Escolher bem para ter uma vida vitoriosa. Não é só de glamour que a gente vive, não. Mas se a gente puder ter um ambiente favorável, as coisas acontecem melhor na nossa vida. Por isso, não se esqueça. Escolha bem, escolha com consciência e fique perto de pessoas boas que são generosas, que sabem ganhar dinheiro, mas não se apegam ao dinheiro, que sabem amar ao próximo, mas não se apegam a ficar perto das pessoas para ser elogiadas. O que importa mesmo é você cumprir a tua missão com louvor e ficar perto de gente que te coloca para cima. Relacionamento tem a ver com que a pessoa ajuda você na caminhada. Tem gente que coloca a gente para baixo, tem outros que levantam a nossa moral. Então escolha bem, escolha com consciência. Eu vou chamar essa minha amiga
que ela é uma veterana das preletoras da ADANEP, mas antes disso ela é muito amiga minha, a gente passou bocados juntas e uma cutuca a outra. Eu acho que eu tenho que fazer assim, eu acho que eu tenho que fazer assado, porque a amizade é isso, né? E eu vou chamar a nossa querida Letícia. Oi, amiga, tá conseguindo receber a solicitação? A gente já entrou 2 vezes. Olá, Conseguimos querida! entrar de novo. A gente tá chique, né? A gente Consegui. entra e sai desse negócio, Tudo aprendendo, nada como né? aprendendo. Na pandemia, a gente ficou fera no Zoom. Nossa, foi. Fizemos grandes coisas no Zoom, dominamos o Zoom. Então, Conclusão, introduzimos o agora nós Zoom no estamos aqui. negócio. Agora o tal do Instagram nunca tinha feito. Uma luta, mas tudo bem, vamos aprendendo. Mas Nada você não como se tá abrir para vendo o que novo. é fácil, a gente só se acostumar com a nova tecnologia e é tudo fácil. Gente, Mas boa é. noite a todos aí que estão com a gente. Passa esse aviãozinho para mais pessoas, porque essa mulher é uma enciclopédia. Ela sabe coisa. Letícia, eu estava falando pro pessoal aqui que a gente tem que escolher bem as nossas amizades, ficar perto de gente que gosta da gente, que coloca a gente para cima, que a gente precisa escolher bem os nossos companheiros, né? Principalmente a mulher. Se ela escolher um companheiro mais difícil, ela vai ter uma vida arrastada. E assim, relacionamento de amizade também é muito importante, porque sem isso, eu acho que momentos que a gente passa de treva, a gente não aguenta sozinho. A gente precisa do outro para nos puxar daquele momento de trevas. Mas antes de você falar sobre nossa amizade, sobre as coisas que aconteceram com a gente, para a gente ficar hoje aqui, eu queria que você contasse um pouquinho para quem não te conhece, o que você faz, a sua história, essa breve pincelada nesses anos aí maravilhosos que você já tem. Ai, Vânia, primeiro assim, muito obrigada pelo convite. Tô adorando estar aqui com dor de barriga e tudo mais pela minha primeira vez. Mas como você falou assim, amizades são desafios mesmo, né? Uma desafiando a outra, porque quando a gente realmente tem amigas, a gente quer sempre o melhor para elas. Então eu creio que também isso também nos ajuda a caminhar, vencer as nossas dificuldades, os nossos medos, as nossas incertezas e para galgar coisas maiores, né? Sei lá, ter outras conquistas também, porque uma vida sem conquista, sem conquista ou sem frutos, né? É uma vida morta. É uma vida um pouco sem sentido. E eu sou Letícia Nader, eu sou esposa do Luiz Fernando, já há 43 anos estamos casados. Tenho 3 filhos, sou mãe do Caio, do Davi e da Hanna. Davi hoje não está mais com a gente, entre nós. Sou já avó de um neto lindo, que é o Davi também, que também Deus deu a honra de ver os nossos filhos, né? A descendência dos nossos filhos. Sou empresária, hoje no ramo de transporte, mas estou migrando também para a área de construção civil, para a área da incorporação. E por um longo tempo conheço a Vânia dentro de uma associação a qual a gente faz parte, que é a ADONEP, que é uma associação de homens de negócio do Evangelho Pleno. É uma associação que agrega muito valores nas nossas vidas, onde a gente faz relacionamentos muito especiais, porque o nosso foco principal dentro da associação é ter uma vida espiritual mais elevada, mais ativa. E como nós somos corpo, alma e espírito, nós temos que é, saber por onde a gente anda. E a DONEP é uma associação que faz a gente crescer muito espiritualmente, nas amizades com quem a gente se relaciona na DONEP. E
estou aqui hoje para compartilhar um pouco com vocês sobre a minha vida pessoal, minha vida empresarial, minha vida espiritual, corpo, alma, espírito, estou aqui com vocês. Se vocês precisarem trocar uma ideia, espero que saiamos daqui um pouco edificadas, né? Não, Seja por com qualquer certeza. situação. Com certeza. Letícia, olha só, estamos no mês dos namorados. E a mulherada que tá descasando, tá querendo o primeiro namorado, tá querendo casar, ou então tá assim desesperada porque o mercado parece que agora as notícias são muito terríveis, muito difíceis, então assim colocando um monte de bloqueio na cabeça. Como é que foi assim você ficar 43 anos casada, amiga? Qual o segredo? Ficar não, Conta. ainda estou e ainda vamos ainda para muitas Mais bodas. 43, não sei quantos aí, porque vocês, vou te falar, tá ligado no Quando a vida, forró, né? quando a vida permitir. Ô, Vânia, como você falou, às vezes a gente faz escolhas na nossa juventude, umas dão certo, outras não dão certo. Mas eu vejo assim, a gente faz muitas escolhas, mas também tem a mão de Deus que nos cerca na nossa caminhada. Mas apesar, o Luiz ainda fala que tem um ditado que fala que Deus escreve certo por linhas tortas. O Luiz disse que Deus escreveu a nossa história onde não tinha linha. Então a gente assim sabe que tem um carinho de Deus. A gente tem convicção disso que tem a mão e o carinho de Deus sobre a Amém. nossa casa. Mas Amém. eu vejo também assim, depois de muita caminhada, porque não foram brilhos, não foram só paetês, muito pelo contrário. A gente Sim. começou a nossa vida, o nosso relacionamento foi bem complicado no começo da nossa vida. Eu tinha 15 anos, o Luiz tinha 19. Eu não sabia o que eu queria da minha vida e ele muito menos. É. A gente queria era curtir, namorar e acabamos Amém. ficando juntos. E naquela época, há quase 50 anos atrás, tinha isso. Você não tinha um relacionamento aberto. Sim. Era tudo muito, muito fechado, né? Muito Então, todo mundo conservador. casava virgem, tudo muito conservador. E aí, numa noite que a gente acabou saindo, ficando junto, quando a gente voltou, os nossos pais falaram que aquele namoro não podia continuar daquele jeito. Ou a gente casava ou a gente separava. E a Nossa. gente ali optou por casar. Nós tínhamos 3 meses de namoro. E depois de 3 meses, eu e Luiz, a gente se casou nessa situação. Mas assim, foi muito bom, porque ele também fala que ele que me acabou de me criar. Uma menina, né, Então, gente? então a gente acabou crescendo junto Sim. nisso. Então, assim, não é só a mão de Deus, a gente vai crescendo junto, a gente vai construindo um relacionamento juntos. Tem as dores, tem as coisas boas, as coisas ruins, e aí você vai ponderando o que você. Qual é o valor da sua vida? E eu acho, e hoje eu tenho convicção. Se você tem fundamentos, os seus fundamentos vão te manter na sua visão do que você quer. Até o Joel falou isso na igreja esse final de semana. Que ele falou, se você não sabe a decisão, saiba que a obediência vai te levar para o caminho certo. Amém. Então, as decisões que você tem que tomar na vida, às vezes você vai tomar pelas emoções, sem saber se você está tomando boas decisões, toma pela obediência, que com certeza vai dando certo. E aí você vai construindo. Isso não é só relacionamento de marido e mulher, é relacionamento de filhos, é relacionamento de pai e mãe, relacionamento de amizades. Então você tem que tudo pautar, porque relacionamento com qualquer pessoa não vai ser 100% Verdade. encaixadinho e redondinho, porque se for Sim. encaixadinho e redondinho, não tem os crescimentos. Até a gente, Verdade. né, Vânia? Até Verdade. nós temos nossos enroscos. Com certeza. Mas aquilo, qual é o seu fundamento? O que você deseja? É construir uma amizade. Quais são os seus fundamentos? Essa amizade tem os mesmos valores que você? Tem a mesma visão que você? Verdade. Então pronto, então o resto você vai se encaixando, vai se adaptando, vai respeitando um ao outro. E aí você consegue construir perto de você uma
realmente um círculo de amizade, de relacionamento, mesmo de marido e mulher, com os filhos, e você vai entendendo isso, vai encaixando e a coisa vai dando Fica certo. uma estrutura, né, na verdade, que te deixa, Porque assim, de onde pisar, você ter uma base na tua vida, gente. É importante é isso, você ter a base. Você pode crescer, que a base está ali. Isso é importante, né? ninguém tem. Primeiro assim, que ninguém tem uma verdade absoluta. Sim, Porque nós temos os fundamentos são absolutos, mas as verdades, tudo muda. Entendeu? A ciência de ontem não é a mesma ciência verdade. de hoje. É, a física de ontem não é a mesma de A hoje. gente Então, muda, né, Letícia, como os mulher. conhecimentos de ontem não é o mesmo de Uhum, hoje. E sem contar que quando a gente é criança, a gente tem os problemas de criança. Quando uhum, você é jovem, você tem os problemas de jovem. Quando você é adulto, tem os adultos. E quando você vai entrar já na terceira idade, são outros problemas que você também tem que administrar. E por mais que exatamente. você leia, que você entenda, é tudo novo. Com você é tudo diferente. Você não. Às vezes você não reage igual outra pessoa reage. E aí é complicado. Você tem que entender que a gente está numa vida sistêmica, está sempre mudando. É Se você verdade. abrir para o novo, vai dando tudo certo. Mas No final eu vai vejo, dando tudo certo. assim, que é legal com vocês, porque até como sócios vocês dão certo. Porque, olha, o que tem de casal que separa por causa de empresa, por causa de bens, por causa de criação de filho. E assim, eu vejo que é muito interessante isso. Vocês cresceram juntos, vocês trocam ideias, vocês conversam e é um respeito, sabe? Uma simbiose. Parece que vocês estão grudados mesmo. E assim, é muito bonito isso, porque hoje em dia as pessoas querem ter vidas separadas, né? Mesmo que seja um casal, querem ter vidas fora dessa dinâmica. Como é que você consegue administrar isso? Eu acho que vai da escolha de cada um. Eu e Luiz, a gente se dá super bem. A gente tem, assim, um respeito muito grande. Primeiro que, assim, a gente comunga dos mesmos fundamentos, as mesmas ideias e princípios. Então, assim, os fundamentos nossos espirituais são iguais. Então, se a gente tem problema, os dois vão para o joelho junto, os dois vão para a Bíblia junto, os dois vão para o mesmo jejum, vão para a mesma oração. Deus fala com ele, Deus fala comigo. E aí, o que é melhor? O que é melhor não? Geralmente Deus fala a mesma coisa, tanto para um quanto para outro. Sim, E aí as tomadas de decisões são tomadas dessa maneira. Não, não é que assim, eu concordo com tudo, sei, ou o outro sabe de tudo. A gente não tem isso. A gente vai crescendo junto, nos desafios juntos. Ele tem. Pergunta a Deus. Deus não falou nada comigo? Falou com ele? Então vambora. Não falou nada com ele? Falou comigo? Então vambora. E aí. E assim, porque a gente confia um no outro, a gente acredita um no outro. Então você não tinha tem falado uma vez, concorrência. você tinha falado Então eu acho que eu uma acredito vez, nisso. que eu achei bem legal no seu testemunho, que você disse que você encontrou Deus e aí ele viu uma outra mulher dentro de casa e Foi. ele quis isso também. Como é Ele que foi quis essa encontrar. experiência? Eu fui para Israel. E antes de até eu ir para Israel, porque assim, todo mundo sempre tem uma busca constante dentro de você. E eu também tinha essa sede de muitas respostas, de todas as áreas. De filho, de marido, é, de negócio, aquilo que horas que vai dar certo, que horas que eu vou ter minha independência financeira, que horas que a gente vai entrar num alinhamento, porque todo mundo vive esse período. Ninguém casa redondinho, ninguém começa uma vida redondinha já projetada que deu tudo certo. E aí a gente está cansada de ver, e até mesmo com a vida, que o bacana não é você ganhar pronto, é a construção quando você constrói aquilo. De repente você constrói tudo, você teve, queria mais, queria outra coisa, e queria outra coisa. Mas não é querer outra coisa. Você vê que depois você quer construir outra coisa. Às vezes você quer uma casa, tem a casa e parece que a casa perdeu o valor.
luta, luta para comprar a casa, para Uma construir a busca casa. de Quando você alguma tem a coisa. casa, mas é essa construção. Mas essa é a essência de Deus na nossa vida, Vânia. Essa Sim. construção, que assim, Deus fala que se a gente não der frutos, Ele corta e lança fora. Então é essa natureza de Deus que Ele coloca em nós, de sempre estarmos dando frutos, sempre construindo, sempre criando, que essa é a nossa natureza. Bom, enquanto a gente não sabe disso, que a gente é muito novo, você tem muita ansiedade, muita angústia, muitos questionamentos, muita busca. Por que é isso? Por que daquilo? E com isso eu tive um encontro com o Senhor. Alguém falou do amor de Deus para mim. E fui em busca disso, fui em busca desse relacionamento com Deus. E nessa busca de conhecer a Deus, eu fui para Israel. Fui para uma viagem em Israel. E nessa viagem para Israel, quando eu cheguei lá, tinha um bilhete nas minhas coisas que ele tinha escrito para mim. Que você encontre aí o que você tem buscado na tua vida há tanto tempo. Isso a gente já estava 10 anos de casado. Então, assim, sempre teve esse respeito também um para com o outro. O Luiz também tinha essa busca de estabelecer negócio, de fazer negócio. Então, ele, assim, tinha ido já umas 3, 4 vezes para os Estados Unidos para tentar negócio, para buscar negócio, que eu não fui, porque nós não tínhamos condições de ir junto. Então, a gente nunca teve essa desconfiança. Ele tinha a busca dele e eu tinha a minha busca também. E aí ele escreve esse bilhete para mim, aí eu fui para Israel e realmente encontrei o que eu buscava na minha vida, que era um Oi, encontro mãe! real Minha com mãe Deus. entrou aí, Letícia. Oi, Vera, que prazer estar aqui com você. E nessa busca, nesse encontro que eu tive com Deus em Israel, essas experiências, eu voltei de Israel cheia de problema, da mesma maneira que eu fui. Com problema com filho, com doença, problema financeiro, problema de relacionamentos. Mas a minha convicção era tão grande que Deus estaria entrando na minha vida e que, assim, escreveria uma nova história, porque lá eu recebi uma palavra. Eu perguntando a Deus o que eu tinha ido fazer em Israel, o que eu estava fazendo lá. E Deus falou, para se cumprir um versículo bíblico, que todas as nações ascenderão a Jerusalém. Eu falei, Senhor, o Senhor me traz lá de Barra Mansa para cumprir um versículo bíblico? Não, o Senhor vai cumprir todos na minha vida também. Essa promessa eu quero. Então, aí eu voltei de lá com essa convicção e com essa certeza. Então, para mim, assim, eu não via mais filho com problema de saúde, eu não via mais problema na empresa, eu não via mais problema em relacionamento, eu não via mais problema em lugar nenhum. Que eu sabia que, assim, que Deus já estava começando a fazer na minha vida. Primeiro, me levar a Israel. Segundo, mostrar o poder e a autenticidade dele. Que ele vira céus e terras para cumprir o que está escrito na palavra. Ele não é Deus que minta, nem filho do homem para que não cumpra o que prometeu. Embarquei nessa, vai dar certo. E realmente, a partir dali, começou a transformação nas nossas vidas. Um ano depois, o Luiz viu que eu estava tão mudada, tão feliz, tão assim convicta, que ele arrumou as malas e foi para Israel também. E lá ele passou pelas águas, e aí também começou a caminhada dele. E aí foi quando a gente começou a caminhar juntos nessa linha espiritual. Com isso, ele lá em Israel, ele encontrou com o pessoal da Donep. E ele falava assim, gente, mas pode ter gente feliz assim? Mas pode ter família feliz? Porque ele via que a pessoa que foi filmava, tirava foto de tudo e contava na gravação, mencionava a esposa, que era muito bonito, que um dia que eles voltariam juntos. E isso, olha, na viagem para Israel, o que mexeu com isso foi isso. Então, pode ter família feliz assim? Porque ele também já vinha de uma família de imigrantes, com um lar também com muita briga, com muita confusão, mas tudo bem, viviam juntos. E era a maneira deles se amarem, era essa. Não, e a gente não conhece, né? Quando a gente vive nesse tipo de família, você acha que amor é isso. Você não vê outro tipo de amor. E aqui, ele não vê confusão nisso. Não. Você vê que isso tá tudo certo. Eles se amam dessa maneira. E realmente,
E Isso vira um aí quando padrão, ele né, Letícia? vira um padrão. E aí quando ele chegou aqui, ele foi conhecer a Donep, buscar a Donep, abriu a associação aqui em Barra Mansa e a gente começou a caminhar com o povo da Donep. E esse livro que você mostrou, Vânia, eu falo que é um romance. É a coisa mais linda, porque também o Demos com a Rose, eles se casam, porque também são famílias de imigrantes, de armênios que vão Amém. para os Estados Unidos, e se juntam lá, os pais que se juntam o casamento, né? Falam, ó, você vai casar com a minha filha. É isso E eles aí. se casam e são muito felizes, né? O Demos com a Rose, até o final da vida deles, era uma paixão, uma gracinha. E é muito, eu adoro esse livro também, é um romance assim maravilhoso. Além de ser um romance, é um livro de fé, que edifica muito a nossa fé. E É eu vejo assim, verdadeiro, né? Não é Vânia, e é inventado. verdadeiro. Não é fictício, né? Uhum. É uma biografia. Então eu vejo assim, Vânia, relacionamento, você tem que estar disposta a, a se relacionar com a pessoa. Não quer Uhum. dizer que a pessoa vai aceitar tudo que você pensa. Da maneira que Não. você pensa, do que você quer, da maneira que você gosta. Eu e Nanda, a gente senta na mesa e ele fala assim, come isso. Eu falei, não. Por que você não come aquilo outro também? Ele falou assim, por que você não come? Eu falei, não vou comer angu, Nando. É, porque eu acho que as preferências, a gente é um indivíduo, né? E nós temos preferências nossas, particulares, e isso é respeitado num casamento saudável, num relacionamento saudável, as preferências são respeitadas. O que é importante é, mesmo a gente tendo individualidades, nós nos juntamos por um propósito. Nós estamos juntos porque sabemos que juntos a gente é mais. É como se É a gente mais, fosse um foguete, é né? A mais. gente sobe, tem um combustível diferente, né? Você É... pode ir sozinho, mas junto você vai mais longe. E assim, mais feliz, né? Eu acho também. E a Bíblia fala, não é bom que o homem viva só. É um ajudando o outro, um edificando o outro, é um fortalecendo o outro. Mas aquilo não quer dizer que é tudo do jeitinho que você gosta, ou tudo do jeitinho que ele gosta. Por É. exemplo, eu adoro praia. Eu nunca passei uma temporada na praia, porque o Luiz não gosta, mas ele vai comigo. Então, eu tenho que respeitar esse tempo. Não é por muito tempo, não. É um final de semana e pronto, acabou. É. Porque ele não gosta. E assim, eu gosto e muito, e não é pouco. Então, eu acho que você tem que ir abrindo mão de uma coisa de outra e colocando uma situação e outra. E eu vejo assim, é muito bom estar junto. E se você tirar o melhor de quando você está junto e construir uma vida com um olhar bom, porque a Bíblia fala, se seus olhos são luzes, tudo será luz. Sim. Mas se seus olhos são trevas, tudo são trevas. Em tudo que você vai olhar, você vai achar o ponto positivo e o ponto negativo. Se Verdade. você. Aquela história do copo meio cheio ou meio vazio. A água tá meia quente ou meia fria. Então, assim, olha só coisa boa. Olha só. Eu, assim, tenho um versículo que eu tomei para minha vida. Que quando Satanás foi falar com a Olha o Eva no Fernando. Oi. Seja Ao marido. bem-vindo. Ah, pois é, pode até palpitar. Mas tem uma passagem bíblica que quando Satanás vai conversar com Eva, e Eva falou assim: não posso comer, porque isso aí não vou morrer. Aí Satanás fala para ele: não, a única coisa que vai acontecer, você vai conhecer o bem e o mal. Verdade. E eu falei assim: mas que eu quero conhecer o mal? Não quero sair de mal, não, eu quero conhecer só o bem. Eva estava só no bem, só conhecia paraíso, só conhecia coisa boa, tal, tinha um relacionamento com Deus. Aí ela foi querer conhecer o mal. Eu acho que a ficha não caiu, que a serpente tinha falado, você só vai conhecer o bem e o mal. E aí, desde que eu li esse versículo, eu tenho isso muito dentro de mim. Eu falei, não quero conhecer o mal. Ah, mas a pessoa é muito má, o problema é dela. Mas ela vai ter alguma coisa de boa. E vamos em frente. E se ela fizer alguma coisa má, azar dela, porque vai sair da minha vida. Então, eu tenho essa visão, Vânia. Eu enxergo dessa maneira. Eu prefiro
enxergar as coisas boas, estar sempre assim se relacionando com as coisas boas. Coisas más todo mundo tem, eu também tenho, você também tem, A gente pode né? escolher o bom, né, gente? A gente Mas pode sair da pode, face do mal. a gente Podemos ir pode embora. escolher, a gente pode escolher o bom, porque é claro que todo mundo tem os seus dias maus. Nossa, eu também já vivi dias que nem eu mesma me suportava. Agora, se eu não me suportava, alguém ia me suportar? Então, também entendi, assim, que muitos também se afastaram, mas também não tem problema não, que eu também sei que eu sou boa, um dia eu volto a ser normal. E foi, logo depois, né, quando vivi a história das perdas aqui em casa, do meu filho e tal, eu sei que eu também vivi o dia mal, muita amarga, muita... E assim, até mesmo você se reclusa, você também não quer se envolver com ninguém. Vânia, tudo é da vida. Você tem que saber superar tudo isso. Você não pode entrar numa situação dessa e querer ficar ali para sempre. E achar que aquilo é a tua vida. É o que fala, o teu presente não determina o teu futuro. Outra frase que Verdade. eu li também que eu achei ótima, que assim, não existe santo sem passado e nem pecador sem futuro. É verdade. É verdade. Eu Não tem vejo a ninguém que seja força que tem. santo de. Não tem ninguém que seja santo de auréola que não tenha tido um passado. Sim, Então você não tem que criticar nada. E também não tem nenhum pecador que, entendeu? Que trucidor que não tenha um futuro. E, verdade. e a gente se coloca dessa maneira. Não sou santa, não, porque eu tenho um passado. Mas também não sou tão pecadora, não, porque eu tenho um futuro brilhante pela frente. Sim. Então, eu É acho que isso que se a Deus gente promete. começar a viver esse momento presente, acreditar na gente, que a gente pode renovar a nossa cabeça, nosso coração pode ser pulsando de novo, porque às vezes a gente fica presa e acaba ficando com o coração duro e difícil de amar, né? A pessoa É, está tão aborrecida com as perdas, com as dores, e não ama mais, não se dispõe é. mais, não se abre mais. E tem muita gente assim, fechada, enclausurada, com cadeados, porque fica com medo da Sim, rejeição, das perdas, né? Assim, a viuvez é difícil, é difícil as perdas, principalmente você, quando você perdeu o Davi, a gente ficou muito abalado. E eu vejo que tanto eu também com o meu divórcio e coisas que a gente sonhava não vamos construir, porque houve uma ruptura que não dependia de nós. é. Mas assim, a nossa fé, eu acredito, e a força das amizades que tem a mesma fé que a gente, que levanta a gente no dia mal, é que faz a gente caminhar e prosseguir, né? Não deixa a gente abalado com as más notícias. E é isso, amiga. Eu acho assim que quando você também me deu essa ferramenta do coach, que você me levou, eu acredito que mudou muita coisa na minha mente. E eu acredito que para você também, né? Como é que foi esse começo aí dessa virada? O Vânia, assim, a minha virada se deu. Primeiro que eu vi que eu não poderia continuar daquele jeito. Eu orava muito a Deus e falava, Senhor, eu sei o que é ter vida, eu preciso voltar a ter vida. Quando eu voltei de Israel, é assim, eu sempre fui empreendedora, sempre fui assim, muito dinâmica, mas assim, sempre insegura, sempre com o pé atrás, vai dar certo, não vai, sempre um fantasma. Quando eu tive o meu encontro com o Senhor, eu vi que assim, tinha um pai que cuidava de mim, que ainda que desse errado, ele Sei. ia trazer uma solução, porque na Bíblia diz, até as maldições se transformam em bênção. Então eu fiquei assim mais segura. Quando aconteceu isso tudo na nossa vida, essa reviravolta, é muito questionamento, é muita pergunta. Por quê? Por quê? Como? De que jeito? E você fica sem chão, porque, tipo assim, cadê aquele pai que disse que cuidava de mim e não tá mais comigo? Ou assim, cadê aquele Deus que disse que daria ordem aos teus anjos a meu respeito e me falhou? Será que eu posso continuar confiando Confia. nele? Uhum. Só que é aquela velha história, ou você acredita e tudo dá certo, ou você não acredita e fica no meio do caminho. Então, eu muito orando a Deus, assim, mas
incessante, pedindo a Deus que Deus trouxesse um novo tempo na minha vida. Que Deus trouxesse novamente vida, a vida dele para mim. Que eu voltasse a ter interesse pelas coisas, que eu voltasse a sentir brilho nas coisas novamente. E aí, assim, comecei parando e vendo assim o que poderia mudar. Primeiro, sair de dentro de casa, que eu estava muito aqui em casa. Aí eu fui fazer aula de pintura. Então, voltar lá quando eu tinha 13 anos que eu fazia aula de pintura. Aí eu fui fazer aula de pintura, caminhando sempre aonde eu cria que teria resposta, sempre na igreja, nunca deixei de ir à igreja, porque eu também falava, daqui virá meu socorro. Daqui Deus vai trazer resposta, porque se eu quero ouvir a voz de Deus, é só na igreja, não tem outro lugar. Não é num botequim. É dentro da casa dele mesmo que eu vou encontrar a voz dele. Então, isso assim, eu tinha a convicção que era de lá que viria o meu socorro, que alguma coisa ia acontecer. E uma das vezes que eu estava na Adonep, que a gente estava na convenção da Adonep, foi um preletor, porque assim, quem não conhece a Adonep ela sempre tem preletores. Os preletores, eles vão contando a sua história de vida, vão dando depoimento e aonde fortalece outras pessoas para saírem dos seus problemas. Então, sempre tem uma preleção de médicos que vão estar falando para médicos, empresários para empresários. Então, é assim que a visão da associação, que a gente é muito edificada, né, Vânia? Com os testemunhos, com as preleções. E lá teve, numa das convenções, o Paulo Vieira, que é um coach, foi estar falando na palestra. Não o conhecia, o conheci lá. E ali eu senti vontade. Eu falei assim, gente, o que é isso? Aí eu vi que um tinha feito, outro tinha feito, e os resultados de um trabalho com coach. Eu falei assim, vou fazer também. Porque aquilo, você tem que dar um passo para as coisas acontecerem. Se você não andar, vai ficar tudo do mesmo jeito. Né? Não, tem que ter fé e tem que andar. Igual o Einstein fala. Ele fala, né? A maior ignorância é você fazer tudo igual, querer resultado diferente. Exato. Então, se você quer ter resultado diferente, você tem que fazer coisas diferentes. Uhum. Então, eu vi que, assim, o coach, ele não era um processo que comungava com a minha fé, né? Quer dizer, não ia afligir os meus fundamentos. E aí eu fui fazer o coach com Paulo Vieira. Participei de um que chama Coach Integral Sistêmico. E lá eu tive muita resposta, Vânia, muita. A gente já trocou muita figurinha com isso. Uhum. Que muitas das coisas são de fundamentos emocionais. Verdade. Então, que não era Deus que era problema. O problema não tinha sido Deus. Muitas das coisas era como eu estava recebendo aquilo emocionalmente, como eu ia dar a volta por cima. Porque se Deus tinha um propósito na vida do meu pai, do Davi, do meu sogro, foi cumprido e pronto, acabou. Agora, eu aceitar isso, eu me curar disso, eu dar a volta por cima, depende das minhas emoções, é de mim, do meu posicionamento. Não era mais de Deus. Verdade. Aí foi numa noite que eu falei, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, faça tudo novo. E me devolve a minha vontade de viver. E o processo de coaching explica isso, nem ensina não, explica isso neurologicamente, como isso acontece no cérebro da gente. Como acontece isso na nossa vida. As dores do passado, que vão se acumulando, as escolhas que você vai fazendo, não por convicção, mas muitas vezes por medo, por insegurança. Isso vai criando dentro de você uma personalidade que não é sua, não foi a que Deus te criou, mas que foram as circunstâncias e os medos te criaram. E aí eu falei, Senhor, não quero viver com medo novamente, eu quero voltar a ter aquela ousadia de quando o Senhor entrou na minha vida. E aí, nesse meio do caminho, eu encontro com uma prima do Luiz, que ela é do mercado imobiliário, e me convida para ver alguns empreendimentos dela. Eu falei assim, nossa, Lígia, você tem coragem de fazer umas coisas dessa? E ela foi me levar num loteamento, que era um loteamento para 50 anos, que era uma área enorme em São José dos Campos. Eu falei, caraca, gente, vocês são muito ousados. Que era juntando duas cidades, de Jacareí e São José dos Campos. E aí eu convidei ela, falei assim, ô Lídia, eu bem tenho umas áreas, vamos lá para você conhecer minhas áreas, vamos ver que ideia sai disso.
E aí foi onde começou, e aí foi onde a gente migrou para o mercado imobiliário. Ela, assim, foi muito presente, também deu muita força, explicando muita coisa, como fazia, como acontecia. Então, assim, foi muito legal. Então, são as histórias das amigas, né, Vânia? A gente Aí conhece um pessoas que dia, abrem portas, né, gente? aí teve um dia que ela veio almoçar aqui em casa, ela e o marido. E aí ela virou pro marido, pro César, e falou: César, vão juntar esse monte de retalho que o Luiz e a Letícia têm, e vão fazer uma colcha de retalho para eles, vamos ver o que a gente pode fazer. Aí ela sentou na mesa e falou: isso aqui você não faz nada, isso você vende, já capitaliza, investe ali, faz aquilo, põe aquilo assim. Porque você não conhecia nada de mercado imobiliário. E o, é muito interessante. Você ser humilde, abaixar a cabeça e falar, Aí eu falei, não, mas isso eu não quero fazer, não. Ela falou, você vai ficar com essa casa pra quê, Letícia? E foi, deu, tá bom. Vai devagar, deixa isso digerir primeiro, depois a gente conversa. Então aí a gente começou a desenvolver alguns produtos imobiliários que desse ano para o final a gente vai estar lançando, né? 2 empreendimentos imobiliários. E isso trouxe novamente vida, não só para mim, como para o Luiz. Novo, Claro. não só para mim, mas como para o Luiz. E os dois foram crescendo juntos. E os dois no joelho junto, porque precisava de muita resposta de Deus para um mercado que a gente não conhece. Com isso, você também participou, a gente foi fechando a transportadora, entramos numa recuperação judicial. A gente foi tomando decisões juntas. Vai tocar, não vai? Diminui a velocidade disso? Da operação? Então vamos ficar só com essa operação? Então vamos, que essa operação a gente toca. Mas as coisas que também já estavam perturbando muito a vida dele, que ele não queria, também decidiu, não quero. Eu falei, ok, se eu não quer, então eu também não quero. A gente larga isso de lado e vamos pro Quando você mercado. bebe uma aguinha e É, respira, deixa eu falar com o pessoal. Assim, eu vejo que a Donep, um casamento sólido, uma família que continua lutando, apesar das perdas, e uma fé inabalável, é assim uma estrutura para uma mulher muito importante, porque nós mulheres precisamos de algumas bases, né? Familiar, a base da sua capacidade profissional. Você é uma mulher empreendedora nata desde novinha, já trabalha, já vende, conversa com pessoas, é uma mulher falante, inteligente. Então você vê que coaduna, né? E a Donep, nossas vidas, né, foram muito impactadas por ela, porque além de relacionamento, eles fazem algo assim, põe a gente no fogo, né? Eles colocam a gente para desafia falar, né, sempre. Letícia? É, Eles não deixam você parada, assim, eu vejo, às vezes você me manda convite, eu já fui a uns 3 lugares com você aí para você testemunhar, e realmente a gente viaja, a gente investe, às vezes em um hotel para falar daquilo que Deus fez na nossa vida com o coração aberto e com muita gratidão, porque Deus fez coisas maravilhosas. Então eu vejo isso, a gente tem esse empreendedorismo para as coisas de negócio, mas o nosso maior empreendedorismo mesmo é falar das coisas de Deus, assim, a satisfação que a gente tem de promulgar, de falar, de abrir o coração e falar de Deus para as pessoas. Então, eu acho que enquanto você tiver voz, tá aí fazendo chá, jantar, coffee break, não é não? Temos que fazer de novo Barra Mansa. o Vânia, tudo vem dele, tudo é para ele. A nossa essência de vida, eu, pelo menos a minha, a gente sabe disso. Depois que a gente tem a presença do Espírito Santo, que é impactado pela presença do Espírito Santo, a gente sabe que tudo vem de Deus e é tudo para ele. Então, assim, quanto mais você semeia o Espírito Santo, que você fala do amor dele, mais ele tá com você. Então, tudo aquilo que você semeia, você colhe dobrado. E aquilo, e realmente assim, quando você vai para a igreja, é uma coisa bem passiva mesmo. Você vai, senta, assiste o culto, vai embora. Vai, assiste. E com a Donep, é uma coisa assim bem mais dinâmica. É você envolvida com a obra, é você envolvida com a história do evangelismo e de falar do amor de Deus.
E aquilo, como a gente foi muito impactado com muitos testemunhos, e esses testemunhos trouxe inspiração, criação, novos insights, mudanças de vida, mudanças de posicionamento, não tem como você ficar quieto. Porque assim, como vidas de muitas pessoas nos impactaram, você também acaba impactando também a vida de muita gente, né? Então é essa dinâmica de vida. Tudo que você recebe, você transborda, tudo que você semeia, você colhe. E não dá para ficar quieta. Você vai nessa dinâmica mesmo, né? Então, tudo que você recebe de bom, você quer compartilhar aquilo de bom que você recebeu e passar para outras pessoas. Que aquilo foi bom, que aquilo transformou. Porque, Vânia, uma frase muda a sua história. Verdade. Uma palavra te dá uma outra direção. Você fala, ai, mas era verdade. isso que eu precisava. E você não Verdade. faz nem ideia. Então, assim, você tem que escolher uma vida dinâmica. Vontade, às vezes você não tem. Você senta, quer deitar, quer ir embora para casa, assistir meu livro, ligar uma televisão e acabou. Mas se você quer colher, se você vai querer dar fruto, você tem que arregaçar as mangas e sair para campo. Senão é uma vida muito xoxa. Muito xoxa, muito sem graça, muito sem muito razão de viver. Tretas, né? A gente precisa de umas tretas na vida para poder dar valor, mas assim, também é para ter essa evolução como ser humano. Nós precisamos evoluir. E não é no sorriso, não é na festa. Geralmente a gente evolui no momento de dificuldade, Nas de crise. dores. Você é uma mulher assim, passou o tempo todo trabalhando, correndo atrás. Só que eu vejo assim agora os contratos, as pessoas, parece que cai no teu colo, né? Você encontra com um, já fala uma coisa, encontra com o outro, já fala. Me corre com Não isso. sei muito. Olha, não sei se caiu no colo, não, mas a gente sabe que Deus abençoa, né? Essa fé realmente traz Vânia, toda a diferença. Deus abençoe, eu não posso falar mesmo. Olha, de verdade, eu sei que Deus me atrai a pessoas assim muito especiais. Eu não tenho medo de me relacionar com as pessoas. Aquilo que eu falei assim, realmente, Deus vai trazendo as pessoas e são pessoas assim muito especiais que vão entrando. Olha, eu vou te falar sobre um loteamento nosso. A gente tinha feito um projeto de um loteamento nosso e aí ficou horrível, não ficou bom. E a gente não gostou. E aí a gente foi conversar assim, com uma pessoa do site, que também participaria depois do lançamento, na parte de venda. Ele falou assim, isso tá muito ruim. Eu falei, e aí, o que eu faço? Ele falou assim, você nem para em pé. Eu falei, mas como nem vai sair do chão? É loteamento. Ele falou assim, não, tem talude, tem outras coisas. Aí ele falou assim, procura essa pessoa que essa pessoa vai te ajudar. Aí eu liguei para a pessoa, aí procurei a pessoa, assim, com os recursos também escassos e tal. Gente, essa pessoa é uma pessoa assim espetacular. O Hugo, e assim, as nossas conversas com o Hugo, ele tirou um loteamento pra gente de tirar o chapéu. E aí depois a gente foi vendo, ele faz loteamento na Guatemala, faz loteamento em Miami, faz loteamento. Assim, no Brasil todo. Com outra visão, né? Nossa, como outro dia assistindo a live dele, e ele fala de uma referência de alguma coisa de arquitetura. Ele fala na live e pergunta para o menino, para a pessoa, fala assim, onde que você tá? Aí ela fala que estava no Mato Grosso, ele fala assim, vai no shopping tal, porque lá é essa referência. Aí depois eu fazia, Hugo, que ousadia. E se ela falasse qualquer parte do país, você ia ter essa referência para ela? Então, assim, e depois a gente ficou assim, bem... Assim, tudo que é dúvida que eu tenho dessa área eu tiro com o Hugo. Ele é uma pessoa super especial. E eu vejo assim que entram pessoas também muito especiais. Aí também na parte de incorporação, também fiz contato com Carolina Caribé, alguém mandou ligar para ela, hoje é uma grande amiga. A gente vai estar em São Paulo semana que vem juntas também, conhecendo outros empreendimentos. Ela é de Brasília, vem para cá. Vânia, e assim, tudo são relacionamentos. É tudo você.
É. É tudo relacionamento. Se você quer coisa boa, você tem que se conectar com gente boa. E aquilo. Exatamente. E não tá tudo no livro, não. São nas pessoas. São nas Exatamente. Assim, pessoas. Os o segredos que a são as gente precisa é pessoas. se abrir para isso. Há Se muitas abrir pessoas que para estão isso. fechadas, enclausuradas, sabe, se sentindo assim incapazes, assim, se sentindo inadequadas. Eu sei, gente, Isso. que Que eu não sou não é capaz, de que eu uma hora não para tenho outra. que eu não tenho condições. Exato. As Olha, pessoas falam muito isso para si mesmo, olhando para o espelho. Não, a gente sabe que tem momentos difíceis, mas nós participamos de cursos, né, Letícia? A gente faz cursos, a gente vai atrás não. de informação, a gente tem o desejo ardente, né, que o Napoleão Hill fala. Tenha um desejo ardente de se conectar com as pessoas, tenha um desejo de conquistar algumas coisas. Seja claro nos seus desejos, coloque um mural dos desejos na sua porta lá no guarda-roupa, no escritório, faça planejamentos e metas, mas não que sejam coisas irreais, é porque são desejos seus, mas procure os passos do processo para conseguir. E principalmente se É, conectar com as pessoas e abrir o coração para conhecer as pessoas, porque as pessoas elas têm um caminho, mas elas precisam ser ouvidas. Se você não estiver disposta a ouvir,